Hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 sentidos que o ser humano tem. Você sabe quais são os 5 sentidos? O primeiro sentido é qual? Os olhos, né? O segundo sentido é qual? O ouvido. O terceiro sentido é qual? O olfato. Quarto sentido é qual? Paladar. E o último sentido e quinto é o tato. Então, nós, seres humanos, somos formados por 5 sentidos. A gente é guiado, é conduzido por esses 5 sentidos. Nós vivemos num mundo dominado pelos sentidos. Tudo que se vê, tudo que se ouve, tudo que se cheira, tudo que se saboreia, são os nossos sentidos que traz essa informação para a gente. O problema não está nos sentidos em si, mas o problema é quando você começa a deixar esses sentidos governar a sua alma. Os 5 sentidos que nós temos é para governar o nosso corpo, não é verdade? Mas esses sentidos, essas emoções que nós sentimos, quando você come um doce maravilhoso, você não sente uma emoção? O pessoal fala que o chocolate, ele produz em nós alegria. Se você estiver triste um dia, come um chocolate para você ver. Come um pote de doce de leite, você fica alegre na hora. Você passa perto de um lugar que tem um perfume maravilhoso. Aquilo traz alegria, poxa, que maravilhoso. Você chega em casa, está cozinhando aquela comida maravilhosa, você fala, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Então, as nossas emoções são aguçadas com os nossos sentidos. Mas aprenda, esses sentidos não podem governar a nossa alma. A gente não pode deixar ser dirigido por esses sentidos. A carne, ela se alimenta dos sentidos, mas o espírito se alimenta da fé. E a fé não vem pelos sentidos, a fé vem pela palavra de Deus. Amém? Às vezes, nós estamos com medo, é uma emoção, é um sentimento, mas nós temos que ir pela palavra de Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, não importa o que eu estou sentindo, não importa os meus 5 sentidos, o que importa é a palavra de Deus. Mas eu não estou vendo solução, mas eu creio, eu não preciso ver para crer, eu não sou Tomé. Amém? Os 5 sentidos que influenciam a carne são, primeiro, os olhos. O Senhor Jesus disse, os olhos são uma candeia do corpo, Mateus 6:22. O mal sabe disso, por isso o mal, ele lança imagens. O mal, ele trabalha com imagem, ele faz você olhar para onde você não deveria olhar. E pelos olhos vem o desejo, vem as vaidades, a cobiça, ela vem pelos olhos. Então você tem que tomar cuidado, porque os teus olhos podem fazer você pecar contra Deus. Você cobiçar algo que é dos outros, você despertar a vaidade, a inveja, você ficar com maus olhos com alguém, seus olhos podem fazer você pecar. Eva, ela caiu ao ver o fruto,
ela viu que era agradável aos olhos. Eva caiu pelos olhos. Cuidado com o que você permite que os seus olhos desejem. Então, a Bíblia diz, que Eva caiu pelos olhos. E muita gente cai no pecado por aquilo que ela coloca diante dos seus olhos. Por isso que tem coisas que é melhor você não ver, não saber. O que os olhos não veem e o coração não sente. O segundo sentido são os ouvidos. A fé vem pelo ouvir, mas cuidado, o engano, a mentira também vem pelo ouvir. Músicas, palavras negativas, fofocas, doutrinas distorcidas, tudo entra pelos ouvidos e contamina a alma. Quem ouve o que é do mundo se inclina para o mundo. Então, cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve vai influenciar, vai contaminar a sua alma, vai contaminar a sua alma. Cuidado com quem você anda, o que você está ouvindo na internet, quem você está ouvindo, porque nós somos influenciados por aquilo que a gente ouve, aquilo que você ouve. Às vezes você julga mal uma pessoa porque você ouviu falar mal dela. Olha, eu ouvi falar mal tanto dessa pessoa, e você nem conhece, mas você já tem um julgamento, não é verdade? Você foi influenciado. E você sabia que muita coisa na sua vida é influenciado por aquilo que você já ouviu? Você está com um problema, não tem jeito, não tem solução. Falaram para você que não tem solução, falaram para você que não tem jeito. Tem pessoas que estão firmes na igreja e o diabo traz alguém e começa a falar para ela, não adianta você ir na igreja não, não adianta você fazer corrente. E aí a pessoa vai sendo influenciada. Aí um dia ela está aqui na reunião, cheio de lutas, fala, olha, o que a pessoa falou é verdade, eu estou aqui na igreja, olha quanta luta eu estou passando. Acho que não adianta mesmo não. Foi influenciado. Cuidado, pessoal. Palavras são sementes, você sabia? Palavras que você ouve são sementes que estão sendo plantadas no seu coração. Cuidado com o que você deixa entrar nos seus ouvidos. Cuidado. Terceiro, o olfato. Os cheiros despertam lembranças, sentimentos. Muitos são seduzidos por perfumes, ambientes e experiências sensoriais que ativam os desejos carnais. O diabo usa o olfato para estimular a carne. Então, você tem que vigiar, porque às vezes um perfume, um cheiro, está incitando a sua carne, você a cair em pecado. Você tem que tomar muito cuidado. Tem gente que caiu em pecado pelo olfato. Pelo olfato. A pessoa, olha que cheiro maravilhoso, que pessoa cheirosa, e daqui a pouco a pessoa está caindo. E você tem que vigiar. Quarto, o paladar, a comida, a bebida, os vícios. Muitos se perdem pelo excesso, pela gula, pelo prazer momentâneo. A Bíblia diz que Esaú, ele trocou a bênção espiritual,
ele trocou a primogenitura dele por um prato do que, pessoal? De lentilha. A carne quer se satisfazer. O espírito, ele quer se sacrificar, mas a carne, ela quer se satisfazer. Esaú, ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. E tem gente que também faz isso, preocupado. Jesus, ele falou: se não andeis ansiosos com que haveis do quê? De comer, beber, vestir, que Deus nunca vai deixar faltar essas coisas. Mas tem gente que, pelo medo de passar fome, ela começa a vender o corpo, ela começa a fazer coisa errada, ela aceita corrupção, ela aceita se corromper. Como eu acompanhei um caso de uma moça da igreja, que com medo de não conseguir pagar aluguel, fazer mercado, ela simplesmente foi morar com um rapaz. E ela começou a se sujeitar a viver uma vida no pecado, por causa de um prato de comida, por causa do aluguel que ela ia dividir com o rapaz meio a meio. Mas é o medo leva a pessoa a trocar a salvação por algo que o paladar deseja. Então, você vê que os sentidos levam a pessoa a cair, Muitas pessoas vivem no pecado para satisfazer esses sentidos. E por último, o tato, o toque, uma carícia. Desejos são despertados com contato físico. Você tem que tomar cuidado, principalmente você que é uma pessoa casado. O homem que é casado, ele não fica aí abraçando todo mundo, abraçando as outras mulheres. Uma mulher que é casada, ela não fica abraçando outros homens. A pessoa que é solteira também não. Porque você tem que tomar cuidado. O toque desperta desejos. Eu atendi um caso de uma moça na igreja que eu passei, que ela caiu por causa de um elogio. O rapaz no trabalho chegou e falou assim: eu fui na padaria, ela casada, e ele falou assim: eu fui na padaria, lembrei de você, eu trouxe um café. A moça falou que se derreteu. Poxa, meu marido nunca me ofereceu um café. Aí ela foi e caiu com o rapaz, por causa de um café. Por causa de destruiu a família, destruiu a vida, ela perdeu a salvação. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Você jogar tudo por alto por causa de um café, mas não foi por causa do café, não foi por causa do elogio, foi por causa que os sentidos estavam governando a alma dela. Os desejos foram aflorados. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Às vezes, eu já vi pessoas que caíram por causa de um toque, porque a pessoa pegou na mão. A pessoa está tão carente, que ela cai no pecado. Imagine, a pessoa jogou a alma dela no inferno, porque um homem pegou na mão dela e fez um carinho.
Só por causa disso, ela jogou a alma no inferno. Vale a pena, pessoal? Perder a salvação? Mas se você não vigiar, isso aqui, olha, os 5 sentidos, se você não vigiar, e aqui que entra a sensualidade, os vícios sexuais, a dependência emocional. A carne deseja ser tocada, mas o espírito deseja a presença de Deus. Amém, pessoal? Romanos 8, no versículo 5, diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se vivemos dominado pelos sentidos, nós somos escravos da carne. Mas quem é nascido de Deus vive pela fé, e não pelo que sente, mas por aquilo que crê. Amém? A vida espiritual, ela não depende dos sentidos. A fé, quando você está forte na fé, os sentidos se calam. Não é preciso você ver para crer, é preciso? Não é preciso sentir nada para adorar. Não é preciso tocar para saber que Deus está presente. Por isso que Deus é o quê? Deus é invisível, Deus é espírito. Deus, a gente não sente o cheiro de Deus, a gente não vê Deus, a gente não consegue tocar em Deus. Não é verdade? Nada. Quando você recebe o Espírito Santo, você não sente nada, você sente um gozo na alma, mas os sentidos, não. Deus não tem cheiro, não tem cor, você não vê, Ele é invisível. Você está entendendo agora? Então andar no Espírito é você ser governado pela fé, pela razão, e não ser governado pelos 5 sentidos. A espiritualidade verdadeira é viver pela palavra e não viver pelas emoções. E eu pergunto, você tem sido guiado pelos sentidos ou você tem sido guiado pela palavra de Deus? Cuidado, nem tudo que agrada os sentidos nos convém, não é verdade? Discirna o que edifica, submeta os seus sentidos à fé. O apóstolo Paulo nos dá um conselho muito importante em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, anota aí, pessoal. Olha o conselho que o apóstolo Paulo nos dá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: não me deixarei dominar por nenhuma coisa, não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Fiquem de pé. Faz sentido para você o que você ouviu aqui sobre os 5 sentidos? Com essa informação que você recebeu aqui hoje, o que você precisa tomar cuidado? Qual o sentido que você precisa tomar cuidado? Com seus olhos, seus ouvidos, com toque? Você é uma pessoa que abraça todo mundo, deixa as pessoas te tocar? Cuidado com o seu paladar, cuidado, não só o que entra no seu paladar, mas o que sai também, suas palavras têm o que, pessoal? Poder, amém? Então coloque a mão no seu coração, vamos buscar a presença dele.